irmãs, meus irmãos também, né? Mas especialmente as minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É, eu estou extremamente feliz de estar aqui, de verdade. Porque eu estou na igreja basicamente desde que eu nasci. Meus pais me levaram para a igreja com poucas semanas. Até hoje eu fico conversando com minha mãe, assim, eu tenho uma certa noção de que é meio crime o que ela fez, porque com 9 dias eu estava na igreja, não pode ser muito normal. Mas enfim, de lá até aqui eu estou com a igreja. E uma coisa que eu aprendi rápido é que quem manda na igreja de verdade, irmãos, não é nem o conselho, nem o pastor, mas é a SAF. É a SAF que vai governando todas as coisas. Então, eu falei na quinta-feira, falei com os jovens hoje, mas o sermão que eu estava preocupado na semana era esse daqui. Tá? Então, deixando as brincadeiras de lado, né, irmãos? O que eu quero dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, porque eu acho uma honra mesmo estar aqui nesse momento que é solene. Eu sinto a solenidade desse momento, assim. É uma alegria. E eu espero poder abençoá-las a partir do Senhor. Eu falo sobre mim, eu tive o prazer, e realmente foi um prazer, ir para o seminário presbiteriano do Sul com o pastor Alfredo. A gente estudou na mesma sala. Ele é um grande amigo que o Senhor me deu e a gente já conversava enquanto estudava sobre o dia. E hoje, para a nossa imensa alegria, isso deu certo. Então, eu estou aqui tentando servir os irmãos com tudo que eu tenho. E Deus tem sido bondoso conosco. Falando especificamente, então, queridas, o que enseja, eu, eu tento conter a minha juventude em momentos como esse, porque eu acabo, às vezes, sendo muito apaixonado e falando com muita dureza, e eu acho que às vezes eu erro. Mas o assunto da presença feminina, não, mas na própria jornada do povo de Deus, é algo que eu acho que a gente precisa falar mais, que a gente precisa pensar mais sobre. Eu queria compartilhar com as irmãs um texto, na verdade, compartilhar algumas ideias que passam ou que vão ter o início num texto. E eu convido você, se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo, para a gente ler junto. O início de tudo que a gente vai conversar está em Lucas, capítulo 8. A gente vai ler só os primeiros 3 versículos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Pai, muito obrigado porque a gente está aqui. Obrigado de coração, Senhor, porque na tua imensa beleza e sabedoria, o Senhor ordenou todas as coisas, criando no gênero homem e mulher. E obrigado ao nos criar assim, Senhor, o Senhor nos abençoa e fala do Senhor para nós através dessa separação, Deus, nessa complementariedade, nesse serviço mútuo que o Senhor nos ordena. E hoje, Senhor, me ajuda a abençoar o teu povo. A tua parte, Senhor. Que não sejam as minhas ideias, nem os meus próprios pensamentos, o meu coração, mas que seja o Senhor em nós, o Senhor no nosso meio, Deus, e o teu Santo Espírito a nos levar a ti. Tem misericórdia, que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que a gente acaba, se você olhar na sua Bíblia, muito provavelmente, se ela for igual à minha, no subtítulo que a gente tem no começo do capítulo 8, você não vê nenhuma marcação de que esse trecho específico é reproduzido em nenhum dos outros evangelhos. Como todos nós aqui sabemos,
essas boas novas que falam da encarnação de Deus nos homens, se expressa a partir de 4 textos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E várias passagens se repetem em todos os 4 evangelhos. A gente tem uma certa noção de que quanto mais importante são para as comunidades que receberam, mais eles são repetidos. Então você vai encontrar nos 4 evangelhos, por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus. Porque não dá para contar a história do evangelho sem falar da morte e da ressurreição. Contudo, alguns textos, especialmente no evangelho, muitos, mas nos sinóticos, que são os primeiros 3 que são parecidos, alguns textos aparecem apenas 2 e alguns em apenas um evangelho. Esse é o caso desse que a gente leu. Só Lucas contou essa parte para nós. E eu acho que ele fez de forma muito acertada e ele não só inspira algo em nós a partir desse relato. É um texto, irmãos, de passagem. Eu estava meditando sobre ele, irmãos. É um texto tão facilmente esquecível. A gente passa por ele muito fácil para chegar, entre aspas, às coisas mais importantes. Porque logo depois da minha parábola de semente, é fácil para a gente achar que isso aqui é só um preâmbulo. É só uma certa introdução ao texto que é verdadeiramente importante, que vai vir depois. Mas eu quero chamar a sua atenção ao fato de que não. Esse texto em si mesmo, ele é muito importante e ele ensina algo para nós, da perspectiva de Jesus, de nós mesmos e de como a igreja se configura. E é um texto simples. Aconteceu que depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que faz aqui é condensar para a gente a atividade profética de Jesus. O ministério de Jesus se repousa sempre em pelo menos 2 grandes pilares. Jesus falava e Jesus produzia sinais. E esse binômio, irmãos, ele se complementa na medida que pega o que chancela a sua pregação, o que embasa a sua pregação são os sinais. Tanto que a gente vê em vários momentos os evangelistas dizerem para nós, no momento em que Jesus realiza um sinal, a multidão olha para o ensino dele e fala, não, a gente precisa prestar atenção nesse homem, porque se ele está curando, ele tem autoridade para falar a nós. Então, nesse momento aqui do Evangelho de Lucas, o evangelista destaca um só desses pilares. Ele diz, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando. Ele falava. Então, Lucas está dizendo para a gente que, entre os 2 tempos, está o tempo todo no ministério itinerante. Jesus passa o tempo no local, faz o que precisa fazer e parte para o próximo. É muito curioso, irmãos. Os evangelistas eles são muito precisos em mostrar para nós um Jesus que é muito cônscio do que ele veio fazer. Jesus tem uma missão. Ele tem algo feito. E ele está o tempo todo fazendo. Nessas cidades, muitas são as chances de Jesus de parar e ficar um tempo aproveitando a vida. Jesus poderia fazer isso. Porque, se você ler com cuidado, você vai perceber que algumas pessoas muito poderosas se aproximaram de Jesus. Então, são nas camadas mais baixas da sociedade, digamos assim, mas também Jesus andava com pessoas que eram importantes e que muito provavelmente falavam assim, Jesus, fica aqui um pouquinho mais com a gente. Não vai agora não. A gente tem uma casa ali, e aqui me falta o lastro cultural, né? Eu não sei qual é a cidade que pessoas que têm casas ricas estão aqui em São Paulo. Mas vamos para casa de praia, Jesus, vamos dar um tempo lá com a gente. Vamos ficar com a gente. E em nenhum momento a gente vê o mestre fazer isso. Jesus vai aonde ele tem que ir, ele fala o que ele tem que falar, ele faz o que ele tem que fazer e parte para a próxima. Lucas está dizendo isso para nós. Ou seja, leitores, percebam, é isso que Jesus faz o tempo todo. Ele vai, prega, anda e prega. Ele faz isso com os seus discípulos, que é, irmãos, a noção primeira que a gente tem. Quem anda com Jesus? Os discípulos. A multidão aparece com frequência, é verdade. Muitas vezes Jesus está com os discípulos e com a multidão. Muitas vezes a multidão não está presente. Os discípulos estão sempre. Então a gente pensa, claro, né, tem alguns pequenos trechos que Jesus está absolutamente sozinho. Mas os discípulos estão nesse ministério itinerante também. Jesus e mais.
Mas aqui aparece um elemento que eu acho que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção. Lucas diz que Jesus ia, os discípulos iam, e quem mais? Mulheres. Alguns, perdão, a palavra que aparece no versículo, algumas. Só que no grego, que você sabe que é uma língua diferente do português, a noção aqui é mais do que assim, um número indefinido mais pequeno. A gente fala assim, veio algumas pessoas. O que a gente está querendo dizer é, veio um número relativamente considerável, mas que não era tão grande. Só que em grego não é assim, e mais, o versículo 3 diz pra gente que são muitas outras. O fato é, andava Jesus com os seus discípulos e mais uma quantidade razoável de mulheres. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o que eu estava falando no começo. Você percebe que esse trecho é um sumário? Lucas está mostrando para a gente o que acontecia o tempo todo. Não é o que acontecia entre o final do capítulo 7 e o próximo texto, que vai ser a parábola do semeador. Não. Jesus estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e o tempo todo ele ia com os seus discípulos, mas mulheres iam também. O que eu quero mostrar é que era frequente. A companhia das mulheres no ministério de Jesus era frequente. Só que elas não aparecem muito, né? A gente não lê tantos textos sobre elas. E tem um qualificador aqui que é absolutamente importante e crucial para a gente entender. Acompanhavam Jesus, o que as distingue e o que as une num grupo só é um fato muito específico. Elas haviam sido curadas de doenças e de espíritos malignos. E, irmãos, eu vou chamar a sua atenção de novo. A gente tem muita dificuldade com o que esse texto aqui quer dizer para nós, porque hoje tem plano de saúde. Sabe, a gente hoje tem um conhecimento científico de tal monta que a gente sabe quais são as doenças, quais são os patógenos, quais são os princípios ativos, o que a gente precisa fazer para resolver, na esmagadora maioria dos casos. Não é o caso aqui em Jerusalém, quando Jesus está andando. Muitas pessoas que eram acometidas de doenças nem sabiam que elas tinham. As doenças elas se confundiam umas com as outras, porque não estava claro ainda. E essas mulheres experimentaram da parte de Jesus uma liberdade, um renovo para a vida. Porque se você tiver uma doença qualquer, por exemplo, hanseníase, que na Bíblia é chamada também de lepra, você sabe o que fazer. Você vai no posto de saúde, inclusive no SUS, não é um tratamento complexo e você sabe que vai ficar boa. Quando você ficava doente, à época de Jesus, tinha uma boa chance de você não saber quais seriam os seus próximos passos e a iminência da morte era maior. Então, essas mulheres, ao serem encontradas por Jesus, experimentaram da parte de Jesus um tipo de libertação que se assemelha à ressurreição. Elas tinham sobre si a chancela da morte, umas mais graves, outras menos. Mas todas experimentavam, se não uma certeza, uma forte convicção. Eu posso morrer a qualquer momento, eu estou doente. E Jesus as curou. E o outro grupo são de mulheres que foram de espíritos malignos. E assim, a Bíblia não fala de maneira tão aprofundada quanto a nossa curiosidade gostaria, e quanto algumas pessoas fazem parecer, sobre essa atividade satânica, maligna. A gente não sabe exatamente como isso impactava o dia a dia, algumas noções. A gente sabe que, por causa da atividade satânica, pessoas tinham um problema de pensamento. Era chamado de lunáticos, né? Pessoas que perdiam a coerência interna. Algumas pessoas paravam de usar hábitos normais de higiene. Acho que todo mundo lembra do gadareno, estava de sepulcro em sepulcro e não podia conviver em sociedade por causa dessa ação satânica. E de repente Jesus aparece. E aparecendo, promove cura. E promovendo cura, promove reintegração, ressurreição. Essas mulheres que, sendo atacadas por espíritos malignos, elas agora uma vida normal, tanto na sociedade quanto nessa vida religiosa. A vida nasceu de novo. Por quê? Porque um dia Jesus apareceu. E a gente tem o nome de algumas, né? Maria Madalena, que é muito famosa. A gente tem Joana, que ela é mulher, curioso, né?
Ela é mulher de um alto funcionário romano. Ela é uma mulher rica. E a gente tem Susana e muitas outras. Várias mulheres, irmãos. Todas elas compartilham uma experiência que as identifica por as outras. Nós estávamos caminhando como mulheres que estão indo para a morte, por causa das nossas doenças. E Jesus nos encontrou. E nós fomos curados. E aqui, meus irmãos, aqui faz tanta diferença. Você lembra do trecho, se não me falha a memória, é no Evangelho de João, em que Jesus cura 10 leprosos? E quantos voltam para agradecer? Um. Esse que volta para agradecer, volta porque a cura que ele experimentou não era suficiente. Os 10 estavam lá. Os 10 estavam numa situação. Quando Jesus cura, e quando a cura é suficiente, eu não preciso voltar. Eu já tenho o que eu queria. Eu estava leproso, eu queria deixar de ser leproso, Jesus me curou, eu vou viver minha vida. Um volta. Por que ele volta? Porque a cura não é o centro. Preciso voltar porque ele fala: o que eu experimentei foi tão enorme, tão gigante, que eu preciso saber quem fez isso, quem ele é. Então, essa gratidão que esse leproso expressa vai muito além do que uma inspiração para nós, assim, vamos ser gratos também. Não, é muito mais do que isso. Se você só quer Jesus pelo que dá, quando Jesus te der o que você queria, você pode ir embora. Acabou. Mas, se na medida que você recebe uma graça, isso te leva de volta para Jesus, a sua vida é completamente transformada. Agora você está ancorada nesse homem. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês que aconteceu com essas mulheres. E pelo menos uma, que era esposa de um cara muito rico. Muito rico. E por ter experimentado essa libertação, literalmente da morte, elas agora andam com Jesus o tempo todo. Percebe? De novo, essas mulheres podiam ter ido viver as suas próprias vidas. Só sair andando. Mas agora elas acompanham Jesus nesse ministério porque elas sabem que de alguma forma absolutamente mística e que você experimentou e eu também, a nossa vida é atraída a ele. Não basta só o que ele dá, a gente precisa dele. Ele é a coisa mais importante. Muito mais do que a cura, a gente precisa estar perto dele, nosso coração. E essas mulheres decidem caminhar com Jesus. Então, imagine, minha irmã, essa caravana, né? Jesus, 12 discípulos e as mulheres. E o texto diz para nós, e com isso a gente termina essa análise, que essas serviam diretamente Jesus. Como? Com seus bens. Muitas tinham serviço prático, de ordem prática, mas muitas colocavam à disposição de Jesus e dos discípulos bens, bens materiais, que são a base material da jornada, você entende? Jesus era homem, os discípulos são homens. Esse povo precisa comer, esse povo precisa dormir, esse povo precisa viajar. Para que a missão aconteça, a base material da missão também tem que acontecer. Não tendo a base material, não tem missão. Então, irmãs, essas mulheres participavam ativamente do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, nesse sentido, só se dava porque essas mulheres existiam. Sabe? E eu queria muito que você me acompanhasse nesse momento. Se essas mulheres não existissem, Jesus não. Claro que não. Jesus pode fazer o que ele quiser fazer. Só que desde o começo, Deus escolheu essa forma natural, digamos assim, do Senhor agir. Jesus podia ter vindo sozinho, andando com um monte de anjo o tempo todo, com, sei lá, carruagens de fogo, e não precisava da ajuda de ninguém. Mas Deus não fez assim. Uma mulher ser criado, depois ficou adulto. Você entende? Então, a presença dessas mulheres no ministério de Jesus fazia com que o ministério acontecesse. E a gente pode deduzir com um grau razoável de certeza que sem essas mulheres, nesse sentido que eu estou querendo mostrar para vocês, esse ministério. E aí a gente chega no centro da aplicação do que eu quero te dizer hoje. Me irrita muito, irmãos. Muito. Me irrita muito mesmo. E vocês sabem que eu sou uma pessoa meio irritada. Quando a gente tem aniversário da SAF e quando homens e mulheres,
eles falam com um tipo de condescendência que me irrita profundamente. Que é assim, vem o pastor e fala assim, mulher, M de maravilhosa, U de... Putz, me falta uma palavra agora. De única, obrigado. E vai nesse poema e fala assim, nós precisamos da dura, porque mulheres são doces e nós somos rudes. Aí faz aquele tipo de piadinha meio de tiozão, né? Ah, nós, não sei o quê, somos grossos, se não fossem as mulheres para adoçar a nossa vida. Isso é um tipo de discurso, minhas irmãs, que esconde por trás um tipo de rebaixamento, que é quem faz somos nós. E as mulheres ajudam a gente, de algum jeitinho ali. Fazem algumas coisinhas e ajudam a gente, que somos homens, a realmente colocar esse projeto para frente. Mas eu acho que esse tipo de texto mostra para nós que a gente precisa reorientar o nosso olhar para entender entender o que significa mulher e como esses dois atuam no povo de Deus. Eu vou tentar te explicar. Se a gente volta para Gênesis, o texto mais clássico que mostra essa relação é Deus olha a criação e fala: tudo que eu fiz é muito bom. E na criação inteira, todos os seres, a sua metade. E o homem não. E aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Essa palavra, minhas irmãs, na minha opinião, ela é extremamente mal compreendida por nós. Porque, de novo, dá a impressão que Adão era o centro dessa atividade criadora de Deus, ele ia dar ordem à criação, que era um mandato cultural, e aí é tipo assim, tá faltando alguma coisa para Adão, ele tá meio tristinho, ele tá meio sozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais uma pessoa só para dar uma forcinha, e aí Adão vai cumprir a missão, e a mulher tá lá, tornando um pouquinho mais doce. Minhas irmãs, não é o caso. E não é o caso gramatical. Se a gente volta para a Escritura, a palavra auxiliadora ela é repetida várias outras vezes na Escritura. E numa delas, eu vou dizer só essa ocorrência, mas tem outras. Quem é o auxiliador? Deus. Deus é o auxiliador do povo. Então, a Bíblia fala, Eva era auxiliadora de Adão. Em outro momento, fala assim, Deus é o auxiliador do seu povo. Se a gente entende que há alguma assimetria em dignidade na primeira relação, tem que haver na segunda também. Ou seja, é como se a gente só de alguma coisa melhor e aí vem Deus e nos ajuda. Pelo contrário, não havendo Deus, a gente estaria completamente perdido. Porque faltando o auxílio de Deus, a gente não conseguiria ser quem a gente precisa ser. E eu acho que é exatamente a mesma coisa na relação homem e mulher. O que eu quero dizer? Deixa eu ser agora. Minhas irmãs, não havendo vocês, não é que a nossa vida ia ser mais difícil porque a gente é muito grosso e aí ia ficar só a gente. Não, é que a gente não ia conseguir viver de verdade. E aí não estou falando assim no sentido biológico, né? Se faltasse as mulheres, não iam poder nascer novas pessoas. Para além disso, não fosse o trabalho incansável das mulheres, a missão teria fracassado porque a gente não consegue dar conta sozinho. O que eu quero dizer é, as mulheres, elas não são só uma ajuda um pouquinho maior que a gente recebe para que a gente, que é o centro, vá para frente. Não. É uma parte imprescindível da comunidade, do povo de Deus. A gente não consegue colocar para frente a nossa missão na Terra. E eu estou dizendo isso a partir de uma análise bíblica, mas eu acho que você há de convir comigo que a análise social mostra isso para a gente claramente. Tira as mulheres dessa igreja de Vila Bonilha. Como é que fica a igreja? E eu nem estou falando em termos de quantas pessoas vão vir no domingo à noite. Não é isso, não. Os nossos trabalhos mesmo. Como é que eles ficam? Tira as mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que fica a nossa igreja? Como a irmã Alga falou, eu estou começando a caminhar para a igreja. E eu já percebo isso. Muitas irmãs aqui são pessoas para quem eu corro primeiro quando eu vou falar de trabalho. Porque são mulheres que trabalham o tempo todo na igreja. Mas lá em Natal, que eu passei 10 anos, eu posso falar ainda mais. Irmãs, o centro da igreja eram as mulheres. Quem mais trabalhava na igreja eram as mulheres. Em quase todos os ministérios. E não aparece muito, sabe? Porque você não está aqui. Você não usa esse colarinho assim, né? Aí não dá para ver direito. Mas na real, no dia
Eram as irmãs que estavam me ajudando. Olha aí o ato falho, né? Nem estavam me ajudando aqui. Sem elas não dava para ir para frente. Vocês entendem? O que eu quero dizer é, o trabalho de vocês, minhas irmãs, é absolutamente fundamental. De verdade. E eu vou repetir, repetindo porque eu não quero ser mal compreendido. Eu não estou dizendo que o trabalho de vocês é fundamental porque a igreja fica mais bonita, fica mais cheirosa, fica mais agradável. Não é isso. É porque a gente não consegue fazer sem vocês estarem aqui. Isso já é provado. Quando Deus cria a mulher, é porque sem a mulher. E com isso eu também não estou querendo dizer que vocês estão acima dos homens porque as mulheres são perfeitas e elas são motriz da igreja. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente precisa de vocês, vocês precisam da gente também. E todos nós precisamos do Senhor da igreja juntos. Então, eu acho que uma igreja saudável é a igreja para essas relações e estabelece nessas relações o peso que elas têm. A gente precisa, no fim das contas, e caminhando para o fim, a gente precisa ser muito grato a vocês, meus irmãos. Muito grato. A gente não tem como mensurar o quanto que essa igreja, o trabalho direto de vocês fez com que essa igreja chegasse aqui hoje. Sabe, me dá uma aflição perceber uma coisa muito simples. Se você vai para um grupo de louvor, especialmente em termos de instrumentos, a esmagadora maioria são homens. De oração, a esmagadora maioria é de mulheres. Ou eu estou errado? Quando a gente tem um culto de esse exercício que a gente fez agora, vamos orar pelos nossos filhos. Eu nunca vi uma reunião de homens orando pelos seus filhos. Nunca vi. E eu sei que pais oram pelos seus filhos. Mas eu quero quanto das orações de vocês de fato contribuíram para que a nossa igreja hoje esteja desse jeito. E sabe, quem é que viu essas orações? Só o Senhor. Da mesma forma como esse texto aqui, ela é fácil de ser passado por cima, o que eu quero dizer é que, às vezes, o trabalho de vocês é muito invisível. Não é fácil notar. Mas se a gente tira esse trabalho, a gente percebe a diferença que isso faz para o reino de Deus. E sabe, abrindo o coração, vocês sabem de todos os problemas que atingiram a minha mente. Eu não sei quantas mulheres estão orando por mim, mas não sei. Mas eu sei que são muitas. Porque quando eu estava lá na igreja, várias delas falavam para mim, pastor, estou orando tanto por você. Gente gente pela qual não fiz nada de forma concreta assim. Era pura graça, era puro amor. E eu não sei quais são os frutos concretos dessas orações. Mas eu sei que o Senhor tem preservado a minha vida também pela atividade carinhosa dessas irmãs que insistentemente estão lá, pedindo pelo pastor, pedindo com a irmã lá da igreja. Na nossa igreja a gente tinha um momento de oração no meio do culto, e ele era audível. Podiam voluntariamente levantar a voz e orar. Tinha uma irmã que orava sempre, sempre do mesmo jeito. Ela falava várias coisas, não falava, Deus abençoe o pastor, os presbíteros, os diáconos, e aí saía dizendo todo mundo da igreja. É meio pitoresco, mas a gente não sabe quantas vezes Deus respondeu a oração dessa irmã, cuidando da vida dos presbíteros, dos diáconos. Esse ministério de visitação, por exemplo, de irmãs que vão na casa umas das outras e às vezes de gente que está numa situação assim muito complicada de vida e gasta lá tempo cantando, ou não tem nem violão, não tem nem instrumento, vai lá e fica cantando só com a voz mesmo, tentando levar àquela pessoa que ou está enlutada ou está doente um pouco de alento da parte de Deus. Ninguém vê. Sabe, no fim do ano, eu e o pastor Alfredo, a gente tem que preencher um relatório. E lá a gente coloca assim, quantas visitas a gente fez, quantas pregações a gente pregou, e aí o presbitério recebe estatística. Mas ninguém faz estatística de quantas vezes você, no seu quarto, sozinho, estava intercedendo por alguém, ou ligou para alguém, ou mandou mensagem para alguém. E isso foi, concretamente, a missão de Jesus indo à frente a partir da sua vida. Então, minhas irmãs, primeiro eu realmente quero agradecer, responderem não ao chamado da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ao chamado do Senhor. Porque, a partir desse texto, o que eu quero te lembrar também é, essas mulheres agiam assim porque elas foram alcançadas pelo dono da igreja. Foi a experiência concreta de terem sido curadas por Jesus que fizeram
vida a Jesus. Então, uma mulher na igreja só serve bem e só serve de fato da forma como o Senhor a chamou para servir quando ela primeiro passou por esse encontro pessoal com o Senhor da igreja. Se Jesus transformou a sua vida, e se por causa do amor que você tem a esse Jesus que te transformou, você serve e serve fielmente, muito obrigado. Muito obrigado porque o seu serviço me abençoou muitas vezes. E num segundo momento, o que eu queria convidar vocês, minhas irmãs, é a continuar olhando para o Senhor da igreja e o perseguindo nessa sua caminhada pela terra, sabe? Porque Jesus voltou aos céus. Um dia ele vai voltar concretamente para nos buscar. Mas enquanto ele não faz isso, ele continua na terra através da sua igreja. E Jesus continua fazendo aquilo que ele fazia no passado. Continua falando, Jesus continua curando, fazendo sinais, né? Ele faz isso como? Através da gente. Então, minhas irmãs, por favor, não desistam desse ministério. A gente realmente precisa melhorar. Aqui é só a minha opinião, certo? Enquanto igreja presbiteriana do Brasil, eu acho que a gente precisa melhorar. Acho que a gente precisa superficial e falar melhor como as coisas funcionam, reconhecer o papel de cada um. Mas enquanto isso não acontece de maneira plena, e nunca vai acontecendo, continue servindo olhando para Jesus. Porque, sabe, talvez eu e o pastor Alfredo, a gente não vai reconhecer o seu trabalho. O conselho vai dizer assim, muito obrigado por tudo que você fez. Talvez nunca isso vai acontecer. Mas um dia você vai estar diante do Senhor da glória, diante dele. E aí ele viu tudo que você fez. Desde o primeiro dia, desde a primeira vez que você falou assim, Senhor, eu quero dar minha vida para o Senhor, vendo o seu trabalho. E mais do que a gente, ele pode te recompensar muitas vezes mais por aquilo que você tem feito. Minhas irmãs, por favor, continuem. A gente realmente precisa de vocês. A gente realmente precisa, e eu vou terminar com isso. Sociedade feminina. Eu convido vocês, minhas irmãs, a nunca olhar para esse texto, achando, para esse nome, né, auxiliadora, achando que é assim, a gente só dá um complemento para a igreja. Vocês são absolutamente fundamentais para nós. Sem o serviço de vocês, a gente não consegue servir o que pediu que a gente servisse. Então, por favor, continuem. E aí, ensinem as novas que virão depois a continuar esse serviço e que a gente continue, minhas irmãs, até o dia que ele vai voltar. Porque no dia que ele voltar, aí acabou o serviço, minhas irmãs. Aí a gente vai estar com ele na festa, nas bodas, sempre, e a gente vai para sempre dizer: Senhor, ao teu nome a glória, a honra, a força, o louvor, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor as abençoe profundamente.